tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida e agora ela será mais uma vez exposta e explicada aqui para os irmãos, todos em comunhão, que nós possamos mais uma vez entender as Tuas maravilhosas verdades, Senhor, aplicar aos nossos corações, essas verdades que muitas vezes, numa primeira leitura, a gente pode não achar atual, a gente pode não encontrar talvez uma aplicação, mas elas são tão atuais, elas são tão vivas em nossos corações. Então, nos ilumina para que possamos entender mais uma vez, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos mais duas ordenanças que Deus vai dar ao povo de Israel antes de fato eles entrarem na cidade de Jericó. No capítulo 6 é finalmente o momento aqui que eles vão entrar em Jericó, que eles vão invadir Jericó, a famosa passagem das muralhas de Jericó. Mas antes aqui no capítulo 5, Deus ele vai continuar dando instruções e preparando o povo de Israel para esse momento. Aqui o povo já está na terra, eles já atravessaram o Jordão. Os capítulos 3, 4 e 5, eles funcionam meio como uma trilogia, porque eles vão preparar o povo vai atravessar, vão se preparar mais um pouco e agora vão lutar. E aqui nós temos duas ordenanças, que é a circuncisão, que nós lemos nos capítulos 1 a 9. A gente vai ter a celebração da Páscoa, que Deus vai fazer aqui com o povo de Israel, vai mandar Josué fazer nos versículos 10 a 12, e depois o próprio Senhor irá falar com Josué nos versículos 13 a 15. Então, o Senhor conduziu o povo com a Arca da Aliança na frente, a gente viu isso no capítulo 3, a gente viu no capítulo 4, há 15 dias atrás, nós vimos o memorial das 12 pedras, também com a ordem do Senhor aqui. E agora nós temos a ordem da circuncisão e da celebração da Páscoa. Irmãos, o que é necessário para nós irmos para uma guerra? O que seria necessário? Se você soubesse que você iria para uma guerra,
O que você ia sentir falta se você não levasse? Talvez armas, munição, armaduras, bombas. Está num batalhão onde tem um bom general, um estrategista, alguém que vai me livrar da morte. E é isso. A gente está presenciando aí balões chineses sobrevoando o céu norte-americano, boatos aí de possíveis OVNIs. Mas se nós pararmos para pensar, os Estados Unidos, eles têm um grande acervo bélico, o maior talvez acervo bélico do mundo. Eles estão preparados para uma guerra mundial. Se você pesquisar a quantidade de armas, de bombas, das mais diversas possíveis que os Estados Unidos têm, você vai ficar impressionado. E os chineses também. A China também está muito bem preparada. São recursos bélicos que essas duas nações têm invejáveis. Mas nessa passagem, irmãos, em Josué 5, nós não temos essas armas. Nós não temos Deus mandando o povo procurar essas armas inovadoras. Aqui nós temos uma guerra que está prestes a iniciar. Mas o que é que Deus quer? Deus quer circuncisão e Deus quer a celebração da Páscoa. Momentos antes de uma grande guerra. No versículo 1, irmãos, do capítulo 5, ele vai falar sobre dois reis aqui. Os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, versículo 1, e todos os reis dos cananeus, que estavam junto aqui ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles, olha o que a Bíblia fala, se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Olha, a primeira coisa que Deus está fazendo aqui, antes de circuncisão, antes da Páscoa, é levar medo para os inimigos. É levar pavor para os inimigos. Os inimigos estão com um medo fora do comum. Por que eu falo isso? Por causa da descrição que ele está dizendo no texto. Olha, o coração deles está derretido de medo. Eles estão desanimados. Aqui, a melhor expressão é desmaiados. Por causa dos filhos de Israel. Porque eles ouviram todas as histórias, desde o Mar Vermelho, que a gente está vendo, a gente viu no episódio de Raabe, que esse povo de Jericó está ouvindo tudo o que aconteceu. E agora, assim como eles fizeram lá no Mar Vermelho, lá no começo da jornada deles, o Senhor fez a mesma coisa no Rio Jordão. O Senhor abriu o Rio Jordão. Deus está levando ansiedade aqui, pavor aos inimigos. E é isso, irmãos. Olha, essa ansiedade, existe a ansiedade doença, existe a ansiedade que muitas vezes é consequência do nosso pecado. Ou talvez porque nós não confiamos em Deus. Até os próprios eleitos podem sentir esse medo, podem sentir essa ansiedade. Gênesis nos fala da grande ansiedade que perseguiu os irmãos de José depois que eles entregaram José. Eles ficaram como? Eles ficaram atormentados com os gritos de José. Durante toda a vida deles, até se encontrar com o seu irmão. E até se retratar com eles. Eles ficaram ouvindo os gritos e o clamor de José, atormentados, o choro do seu irmão. A Bíblia fala também da reação de Adão e Eva após terem pecado e desagradado a Deus. O que foi que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam de Deus? Porque eles estavam com medo de Deus. O sentimento de Raabe, ela fala no capítulo 2, a alma dela e o da família ficou desmaiada com as histórias, porque ela diz, olha, esse Deus é poderoso. Esse Deus realmente está com a nação de Israel. E onde eu estou, Raabe pensou, eu estou do lado inimigo. Eu estou do lado que vai ser destruído. Ela também ficou com a alma desmaiada.
Imagina aqueles homens, irmãos, que ouviram todas aquelas histórias, acabaram de ouvir agora que eles estavam agora na terra. Estavam às portas de Jericó. A alma desmaiou, a alegria se foi. Aquele que não conhece a Deus tende a, muitas vezes, para camuflar o medo, tratar Deus como um de nós. Tratar Deus do nosso tamanho. Porque tem medo de contemplar o Deus que é grande, o Deus que é poderoso. Diante do medo do poder de Deus, o ser humano, ele tem basicamente duas reações. Ou fazem como Raabe, que se curva diante do seu poder e diz: olha, eu estou do lado do inimigo, diante desse Deus tão poderoso, eu preciso me arrepender. Ou fazem como Raabe, ou fazem como o exército do faraó, diante do poder de Deus. Irmãos, imagine o tamanho da loucura que é você perseguir o povo de Israel. Você vê que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho para proteger o povo, e você pensar: não, eu vou entrar para matar o povo de Israel. Imagine o tamanho da loucura. Aqueles homens eles não estavam bem, eles tinham acabado de perder os seus primogênitos. E é isso, é o ser humano achando que pode enfrentar a Deus. O que é que eles acham que ia acontecer? Eles perseguindo o povo de Deus, querendo matar, Deus abriu o mar para proteger. O que ia acontecer? O que eles acham que ia acontecer? Que eles iam conseguir matar o povo de Deus ou que o mar ia fechar? E eles vão mesmo assim. Porque esse é o tamanho da loucura. Diante do medo, diante do pavor, eles vão lá e querem enfrentar a Deus. E acham que podem enfrentar a Deus. Essa é a visão do Apocalipse. As nações, elas vão se juntar para guerrear contra Deus. É isso que o anticristo vai propor às nações. E vai conseguir esse acordo. Apontar os canhões para o céu. Imagine o tamanho dessa loucura. Esse é o coração rebelde. Quem não se curva e parte como um louco para lutar contra Deus é engolido pela morte eterna. Como aqueles homens de Faraó foram. Eles foram engolidos pelo poder de Deus, engolidos pelo mar. E o versículo 2 a 6 vai nos destacar algo interessante. Vai dizer assim, a partir do versículo 2: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto. Versículo 5, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Versículo 6, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Irmãos, aqui a gente tem uma recapitulação, um retorno aqui ao Êxodo, e é interessante porque ele vai dizer assim: olha, toda aquela geração que saiu do Egito foi circuncidado. Eles saíram do Egito circuncidados. E é interessante porque o Matthew Henry, ele vai dizer que existe bastante ironia nesse texto. É notório a ironia aqui, porque o autor está dizendo: olha, todos os que saíram do Egito foram circuncidados, entretanto, esses que não nasceram, né, no deserto, eles simplesmente desapareceram.
Eles morreram, mas eles não entraram na terra prometida. Versículo 6. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação. Olha, os que não nasceram no deserto foram aqueles que sofreram o castigo de não entrar na terra. Apenas a próxima geração entrou. Aquela geração que saiu do deserto foi castigado e simplesmente o versículo 6 vai dizer que eles desapareceram. Eles foram circuncidados, mas eles não entraram na terra. Eles saíram do Egito, eles não nasceram no deserto e eles desobedeceram, eles não entraram na terra. Agora veja o versículo 7. O versículo 7 vai dizer assim: porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Existe um grande contraste aqui, meus irmãos, seguido de uma grande ironia. Os que foram circuncidados, os que saíram do Egito, não entraram na terra. E os que não foram circuncidados no deserto, esses entraram na terra. Os circuncisos não entraram. Os incircuncisos entraram. Os incircuncisos foram sustentados pelo Senhor durante todo aquele tempo, e agora Josué irá fazer isso, irá circuncidá-los antes de entrar aqui propriamente em Jericó. Mas eles já pisaram na terra. Eles já pisaram na terra incircuncisos. Foram os incircuncisos que entraram na terra, não os circuncidados. Irmãos, é uma aplicação direta aqui para as nossas vidas. Olha, nós podemos ter todos os sinais externos de fazermos parte da família da aliança, da família do pacto do Senhor. A gente pode, depois do batismo, participar da Santa Ceia. A gente é batizado muitas vezes, faz a profissão de fé. Tem gente que tem o sacramento, cumpre o sacramento, mas muitas vezes não tem fé. Tem gente que cumpre todo esse sinal externo de um salvo, mas não é salvo. E é claro, isso aqui, de fato, de jeito nenhum, é uma analogia para dizer que quem não entrou na terra Canaã não era salvo. De forma nenhuma, né? Afinal, Moisés não entrou, e eu seria muito ousado aqui de questionar a salvação de Moisés, a salvação de Arão, de forma nenhuma. Mas o autor, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está destacando essa ironia. Todos os circuncisos não entraram. Está destacando aqui, está relembrando para destacar. Versículo, 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer assim: todos foram batizados, todos comeram o mesmo maná, mas Deus não se agradou deles todos. Se de fato não crermos no Senhor, nenhum benefício nós vamos receber, porque simplesmente nós fomos batizados, ou porque simplesmente a gente participa da mesa do Senhor. Muita gente vive na igreja, mas não quer se relacionar com o pastor, mas não quer se submeter ao governo da igreja. Eu estou na igreja só para ouvir mesmo a pregação, mas eu não quero fazer parte, eu não quero ficar levando bronca de pastor, eu não quero que o pastor mande na minha vida. O pastor tem a vida dele, eu tenho a minha. Ele é a pessoa lá que fala da Bíblia para mim, mas é só isso. Ele não vai mandar na minha vida. É a mesma coisa de uma pessoa que participa de um país, é cidadão de um país, mas não segue as leis do país. Se ela não segue a lei do país, ela é um criminoso. É uma criminosa. Olha, o Senhor, Ele não só derrete os corações dos inimigos, o coração dos inimigos, mas Ele também mostra que o povo precisa confiar nele. Esse é o questionamento. Será que nós confiamos no Senhor? Será que de fato Cristo é a nossa paz? Cristo é a nossa alegria? É o nosso maior prazer? Os aspectos externos do pacto, eles só vão nos beneficiar
Só vão nos alimentar se de fato estivermos fincados com a fé nele. Essa é a verdade aqui do texto. Outra pergunta que surge aqui, e pode surgir talvez, é: por que tanto tempo para circuncidar aqueles que nasceram no deserto? Por que que os seus pais no deserto, sabendo que teria que circuncidar eles, que eram judeus, por que que eles não circuncidaram? Porque só Josué aqui vai mandar fazer as facas aqui e circuncidar os homens. E Matthew Henry, ele vai dizer aqui que isso aqui é destacado como uma grande punição. A circuncisão, desde Gênesis 17, Matthew Henry vai destacar, era um sinal externo de que o seu povo habitaria na terra que o Senhor iria dar. É a marca da promessa, a marca externa da habitação da terra. E Matthew Henry diz que os pais aqui não entrarem na terra, eles foram basicamente punidos ao não circuncidar os seus filhos, porque esse era o sinal da entrada da terra, e eles não iam entrar na terra. Se eles não entrariam na terra, não teria sentido passar o sinal da vitória, da habitação da terra, o sinal do privilégio para os seus filhos. Esse é o princípio, irmãos, para que e porque pais descrentes não podem batizar os seus filhos. Esse é o princípio. Porque qual é o sentido de nós passarmos o sinal da salvação em Cristo se nós não somos salvos? E nós não queremos nos adentrar nas verdades de Deus. Qual é o sentido de eu passar isso para o meu filho? Qual é o sentido da igreja autorizar isso quando nenhum dos seus pais são crentes? Como é que eu vou passar isso para a posteridade se eu não desfruto disso? É por isso que no batismo os pais são chamados à frente. A pergunta, quando o batismo é infantil, é feita aos pais. Como é que eles vão responder essas perguntas se eles não vêm para a igreja, se eles não têm compromisso, se eles não são membros, se eles não são batizados? Como é que eles vão passar esse sinal para a sua posteridade? Seus pais eram circuncidados, mas o grande ápice disso, o grande ápice que é a habitação da terra, não teria a participação deles, porque o texto diz, porque eles foram castigados. Eles perderam não só o privilégio de habitar na terra, mas eles perderam o privilégio de circuncidar os seus filhos. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos afirmando que a nossa salvação publicamente aqui, a nossa salvação publicamente, é uma proclamação externa aqui, e prometendo a eles que iremos guiá-los no mesmo caminho. Não existe. Não existe aqui nenhuma proibição no deserto para que eles não circuncidassem seus filhos. Não existiu. A gente pega o Pentateuco e não existiu aqui, vocês foram castigados e agora vocês não vão circuncidar os seus filhos. Mas, ironicamente, essa é a ironia, o texto destaca, eles não circuncidaram. Eles não vão circuncidar. Nenhum deles foram circuncidados. Eles são circuncidados na terra prometida. E isso tem uma implicação direta com o batismo. E por que Deus não fez isso antes? Por que Deus não circuncidou esses homens que nasceram no deserto? Afinal, foram 40 anos no deserto. Muitas ali, a geração toda que vai na terra prometida, nasceu no deserto. Por que eles não foram circuncidados lá em Deuteronômio? Antes de passar no Rio Jordão, às margens do Jordão, antes de entrar na terra prometida. Antes de entrar, Moisés sobe ao monte, Moisés morre, Josué assume e nada. Eles só fazem isso quando passam pelo Jordão. Irmãos, não era um momento bom para circuncidar pessoas, para circuncidar os homens que iriam lutar numa guerra. A circuncisão, hoje é a cirurgia de fimose, é uma cirurgia. E para toda cirurgia precisa de recuperação. Precisava sarar aqui. Como é que antes de lutar, Deus vai pedir para eles passarem por essa cirurgia? Não tem lógica. O que os seus inimigos iriam fazer? Iriam aproveitar a situação que eles estavam lá se recuperando e iria dominá-los. Que estratégia de guerra
é essa. Como a gente vê, por exemplo, lá em Gênesis 34, o plano de Simeão e Levi para vingar a sua irmã Diná, quando ela foi abusada. Ele vai dizer, olha, vamos circuncidar todos, e aí você pode casar. E aí, quando eles sabiam que todos os homens lá de Amor e Siquém estavam circuncidados, a Bíblia fala que com uma grande e violenta dor aqueles homens estavam por causa da circuncisão, eles foram lá e mataram todos os homens. Isso não poderia acontecer com Israel? Não poderia, irmão. Sabe por que não poderia? Por causa do versículo 1. Porque Deus tinha lançado medo e pavor aos inimigos. O povo não ia aproveitar essa situação para ir contra Israel. Eles iam esperar passar, sarar, como a Bíblia fala, para depois ir à guerra. E os inimigos não iam fazer nada, porque eles estavam com medo e eles estavam com um pavor fora do comum. É isso que Deus faz. A arma aqui é a circuncisão. A arma aqui é a Páscoa. Deu certo porque quem estava com eles era o Senhor Todo-Poderoso. Olha os versículos de 8 a 9. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Ninguém foi contra eles. Ficaram lá esperando a recuperação e até que sarou. Versículo 9, então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito, por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até os dias de hoje. O que é que significa aqui? Duas coisas, né? Gilgal e removi de vocês a vergonha do Egito. A vergonha do Egito é a escravidão. Ele está dizendo, olha, o povo está na terra prometida, é a completa concretização da remoção da vergonha do Egito. De vocês serem subjugados durante 400 anos. Eu prometi e eu estou cumprindo. Eu livrei de vocês hoje, o povo de Israel, da vergonha do Egito. E Deus fez tudo isso em Gilgal. Gilgal significa literalmente cortar, remover, ou seja, pacto, aliança. Esse é o significado de Gilgal. Até o dia de hoje aqui, é até o dia que o autor escreve o livro. Essa é a referência aqui. E logo depois ele vai, depois da circuncisão, vocês vão celebrar a Páscoa. Versículos 10 a 12. Esse é o nosso segundo ponto. Diz assim, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto, olha a ênfase que ele faz, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Versículo 12, um dia depois de terem comido do produto, novamente aqui, do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido novamente da terra, né? Na terra de Canaã. Essa é a sequência, irmãos. A Páscoa vem imediatamente após a circuncisão. Essa é a lógica. Vamos voltar, por favor, irmãos, lá para o livro de Êxodo. Êxodo 12, que é a instituição da Páscoa, ali antes do povo atravessar o Mar Vermelho. Êxodo 12, só o versículo 48. Êxodo 12, versículo 48. Ele vai dizer assim, porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja,
só poderia participar da Páscoa quem fosse circuncidado. Esse é o princípio de, olha, só pode participar da mesa do Senhor quem for batizado. Esse é o princípio. A ceia do Senhor substitui, no caso, a comemoração judaica na Páscoa. E aqui a gente tem o quê? A gente tem o cessar do maná. A gente tem um marco aqui. Que o maná era a comida extraordinária que descia do céu e sustentava o povo no deserto. Mas o versículo 12 vai nos dizer que no dia seguinte, agora vocês vão comer o que vai ser, o que vocês vão colher na terra de Canaã. E aqui no primeiro momento é o que eles nem plantaram. Porque não dava tempo de plantar e colher aqui logo quando eles chegaram. Olha, o que vocês nem plantaram, vocês vão colher. O maná era a comida própria no deserto, mas agora eles vão comer do que eles nem plantaram na terra. O alimento seria de uma forma ordinária, digamos assim, não mais extraordinária. E olha que coisa interessante, irmãos. No episódio do Mar Vermelho, a Páscoa é celebrada antes da travessia do mar. Esse é o paralelo. A gente fez o paralelo com o Rio Jordão e o Mar Vermelho, mas existe o paralelo com essa Páscoa e a Páscoa lá de Êxodo 12. Antes da travessia do mar, a gente tem a celebração da Páscoa. E eles saem do Egito, eles atravessam o mar, agora a Páscoa é depois da travessia do Jordão. Por que isso? Porque ele está, olha, é o começo da jornada de vocês, a libertação, Páscoa, redenção, Cristo. E o recomeço da jornada de vocês, não o final, mas o recomeço agora, depois do Rio Jordão, Páscoa também. Vocês vão celebrar a Páscoa. E como eu disse, nós temos repetições aqui. Eles agora vão comer do fruto da terra. Versículo 11. Aí o versículo 12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E aí ele vai repetir novamente, na terra de Canaã. 3 vezes ele menciona na terra de Canaã. E o que eles comeram ali é o que já tinha sido plantado. No deserto não dava para plantar, a gente sabe disso. Não tinha como plantar. Deus ele enviava o maná, agora dava para plantar. E Deus vai agora dizer, olha, vocês vão comer aqui o que vocês vão colher. Mas isso significa que Deus está deixando de sustentar? Deus sustentou no deserto e Ele vai sustentar também na terra prometida. Por quê? Porque o alimento extraordinário é mandado por Deus e o ordinário também é mandado por Deus. O maná era um alimento específico para aquela situação, mas agora na terra não existe mais essa necessidade. A provisão agora ela é ordinária, mas não deixou de ser provisão de Deus. Não importa, irmãos. Pode ser o maná que cai do céu, pode ser o grão que cresce do solo de Canaã, não importa. Tudo procede de Deus, o ordinário e o extraordinário. E Deus está dizendo, se livrem da humilhação do Egito. Vocês vão circuncidar-se e vocês vão participar da mesa do Senhor. Volte comigo, irmãos, um livro aqui, Deuteronômio, capítulo 8. Por favor. Deuteronômio 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. 8:3. Só um versículo também. Deuteronômio 8:3. Vai dizer: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná, que vocês não colhiam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Olha que o maná que cai do céu e o alimento que brota da terra, eles fazem lembrar a gente a redenção. Jesus, ele vai dizer a mesma coisa no deserto. E
Como nós nos queixamos, irmãos? Muitas vezes do que cai do céu. E muitas vezes do que brota no chão. João 6 vai nos dizer sobre uma fala de Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim tem vida eterna. E logo após a narrativa vai falando que eles se reuniram e eles começaram a criticar essa fala de Jesus, dizendo: quem é esse que diz que veio do céu? Quem é esse? Quem rejeita aquilo que brota da terra, também vai rejeitar o maná que veio do céu. Qual é a maior característica do ímpio, irmãos? A maior característica do ímpio é ser mal agradecido. Ele não agradece. Se você tem fé no maná que veio do céu, no pão da vida, você estará satisfeito com toda a comida que brota da terra. Esse é o princípio aqui. E por último, irmãos, nosso último ponto aqui, são literalmente 3 perícopes no capítulo 5, são os versículos de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão a espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Esse é o nosso terceiro e último ponto, irmãos. Imediatamente após aqui as ordenanças, nós tivemos basicamente aqui 4 ordenanças: é a arca, são as 12 pedras nesses 3 capítulos, circuncisão e Páscoa aqui, a Páscoa judaica. Depois dessas 3 ordenanças, o que é que vai acontecer agora? O próprio Jesus vai se encontrar com Josué. Aqui é uma aparição do próprio Cristo. Quando Josué, versículo 13, estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Olha, Josué estava olhando para Jericó. Aqui dá a entender que ele talvez estava só. Aqui a gente não vê ninguém acompanhando ele. Entenda, olhe o cenário aqui. Josué, ele é o general. Talvez ele estava orando. Talvez ele estava estudando Jericó. Olhando para Jericó e dizendo: como é que a gente vai invadir essa cidade? Como é que a gente vai invadir esses muros? Olha, Josué era o general e ele estava fazendo o que aqui? Ele estava pensando no reino. Ele estava focado no reino, no serviço ao Senhor. E apareceu aquele que iria socorrê-lo. Quando ele estava pensando sobre o serviço ao reino, chegou aquele que iria executar o serviço ao reino. Só Deus poderia vencer essas guerras na terra prometida, irmãos. O grande general se apresenta para o general. É isso que vai acontecer aqui. E ele é chamado de o príncipe do exército de Deus aqui. Irmãos, se você é pai, você precisa do pai para guiar você. Porque senão você está perdido. Se você é filho, você precisa do filho, para que você entenda o que é de fato obediência. Se você é uma auxiliadora, você precisa daquele que é o exemplo, maior exemplo de grande auxílio e nos ampara. Se você é um líder, se você é um pastor, você precisa do supremo pastor, aquele que vai guiar a sua vida e aquele que vai guiar o seu ministério. O grande general está ali porque o general precisa dele. E ele vai socorrê-lo.
É interessante, olha que detalhe interessante aqui, tanto na NAA como na ARA, a gente tem esse detalhe, ele vai dizer assim, ele levantou os olhos e olhou. Olha, aquela pessoa era grande, que ele vai olhar para cima. Nada disso é sem pretensão aqui, nada disso é em vão. Josué olha para cima, porque aquele homem é grande, ele tinha características consideráveis, estamos diante aqui do próprio Filho de Deus, uma aparição de Jesus. E é interessante porque, por que Cristo aqui? Por que dizer que é Cristo aqui? Por que não era um anjo, não é? Por que não foi um anjo aqui que falou com Josué? Primeiro que Josué vai adorar ele, e ele não vai repreender. Quando as pessoas adoravam os anjos repreendiam. Lá em Apocalipse, quando João vai adorar o anjo vai dizer, adore somente a Deus, não adore a mim. Então aqui é visivelmente, se esse príncipe do exército do Senhor, como é descrito aqui, ele deixa Josué adorá-lo, aqui não era um anjo, aqui era o próprio Jesus. Outra evidência é o capítulo 6, versículo 2, vai dizer, então o Senhor disse a Josué. Aqui ele se apresentando como o Senhor. E o Senhor aqui, quando a gente vê a tradução, é traduzido por Iavé. E Iavé disse a Josué. E a Bíblia ainda fala, no versículo 13, que esse homem trazia nas mãos aqui uma espada. E a NAA omite isso, não deveria omitir. A revista atualizada não omite. Essa espada está nua. Como assim? Essa espada está fora da bainha. Este general está pronto para a guerra. Olha, é o Senhor Jesus justificando a guerra. Josué tem todo o respaldo de Deus para dizimar quem se opuser àqueles que estão contra a retomada da terra prometida. E é interessante que num primeiro momento, Josué tem dúvidas quanto àquele homem. Josué não reconhece ele como Cristo ali, como o próprio Deus, de cara não. Ele vai dizer aqui, ó, no finalzinho do versículo 3, ele vai dizer, Josué se aproximou dele e perguntou, se você é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Que coragem aqui, né, de Josué. Porque Josué, provavelmente aqui já estava pronto para atacar. Você está do nosso lado ou você é o nosso adversário? Se ele dissesse que era adversário, o que é que vocês acham que Josué iria fazer? E Josué, primeiramente, não pecou aqui, porque a ordem para Josué, desde o capítulo 1, era ele ser forte e corajoso. Era ele ir contra todos aqueles que estavam contra Israel. Josué está dizendo, ou você é por nós, ou você é contra nós. Não existe meio termo na vida com o Senhor. Ou as pessoas estão contra a igreja, ou as pessoas estão a favor da igreja. Então, ele está dizendo, olha, a quem você serve? Essa é a pergunta direta. Não tem espaço para neutralidade nesse contexto. E é muito mais interessante ainda a resposta desse homem. A resposta de Cristo. Porque Jesus vai dizer assim, versículo 14, ele respondeu, não sou nem uma coisa, nem outra. Como assim, né? Você é nosso inimigo ou você é nosso aliado? Eu não sou nem uma coisa nem outra. Ele vai dizer, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu sou mais, Josué. Eu sou o seu comandante. Eu não sou um soldado israelita, eu também não sou um inimigo. Eu sou o seu general. Eu estou acima de você e eu vim para guiar você. E da parte do capitão da guarda não há nenhuma repreensão diante da adoração. O capitão da guarda recebe imediatamente Josué, vai se prostrar com o rosto em terra e vai adorá-lo, porque Josué reconhece. Cristo é o capitão, ele está acima de Josué. E isso aqui já começa a nos mostrar
características maravilhosas sobre a obediência de Josué. Josué não era perfeito de forma nenhuma. Não estamos aqui para exaltar Josué, mas essa qualidade ela tem que ser destacada, porque esse era um grande líder. E quem mais está pronto para liderar é aquele que principalmente é o primeiro a obedecer. Esse é um princípio interessantíssimo. Por que Josué é o general do povo? Porque ele é um servo obediente. E por que eu digo isso, irmãos? Porque o mundo, ele coloca liderança, ele coloca rebeldia como trunfo para a liderança. Por que essa pessoa pode ser um bom líder? Porque ela é um rebelde. Ela tem uma alma rebelde. Quem são os grandes nomes da história que são estudados nas escolas? São os rebeldes. São os revolucionários. Os obedientes. Eles não têm tanto espaço. O pai que fica orgulhoso porque o seu filho desobedece às pessoas e diz que ele tem personalidade forte, personalidade para liderar, é um pai insensato. Um rebelde. Ele jamais deve ocupar a cadeira de liderança. Josué vai liderar o povo. Josué é o grande líder na nação, mas diante do grande general, ele vai se curvar e ele vai dizer: que diz meu senhor ao seu servo? Ele não é maior do que esse general. E quando ele reconhece Cristo, ele vai tomar a atitude correta. E para concluir, irmãos, o versículo 15 vai dizer: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim o fez. Como esse texto é glorioso, né? Veja, o que é que vai acontecer no capítulo 6? Jesus vai dar a ordem a Josué. Capítulo 6, versículos aqui de 1 a 5, é a ordem que Deus vai dar. Mas antes da ordem, existe a adoração. Olha que princípio maravilhoso aqui. Antes de você ouvir a ordem, Josué, você precisa tirar a sandália dos pés. Porque o lugar onde você está é santo. Você precisa me adorar antes de você ouvir as minhas verdades. A mesma coisa que acontece lá no episódio da sarça ardente. É o mesmo episódio, é a semelhança aqui, é a mesma fala aqui. E vai se repetir. E no final temos, e Josué fez assim. Grande obediência, declarando: o chão que você pisa, Senhor, é santo. Existe um filme muito antigo, eu estava lembrando dele, e até ouvi uma pregação também que mencionou esse filme. É aquele filme lá do Mel Gibson, O Coração Valente, filme antigo, sobre a Revolução na Escócia. E tem uma frase que me marca muito naquele filme, que é a seguinte: de que adianta vivermos se não temos liberdade? Essa é a luta lá do personagem principal, do William, se eu não me engano. E é isso que o general de guerra vai dar a Josué: as devidas estratégias para a liberdade. Liberdade essa que começou desde quando o pecado foi instaurado em Gênesis 3. Desde quando o pecado foi instaurado em Gênesis 3, viria aquele na promessa do Senhor que esmagaria a cabeça da serpente. Liberdade foi o que ele deu ao povo do Egito, libertando eles 400 anos da escravidão. Liberdade maior, quando ele tirou aquele povo daquele mundo pagão e levou eles para adorar no monte, e deu a sua lei, e se revelou a eles no monte, deu a eles o seu guiar. Isso é liberdade. E estamos aqui às portas da terra prometida, desse grande momento na concretização da liberdade. É interessante, eu estudei um livro ano passado com os alunos lá na Academia Cristã, do reverendo Augusto Nicodemos, se chama Cristianismo Bem Explicado. São várias perguntas bem simples quanto ao cristianismo. E ele vai dizer: olha, por que de todos os feriados nós não podemos
desfrutar do carnaval. E ele vai falar como o carnaval sendo chamado da festa da liberdade. É a festa da liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Pode tudo. Está tudo liberado. Mas na verdade a gente sabe que é a festa da prisão. Não é a festa da liberdade. É a festa da libertinagem. É uma festa puramente pagã, acima de qualquer... Esse papo que a gente ouve de, não, é porque eu quero ver a expressão artística das pessoas. Eu quero ver a manifestação cultural. É a festa da celebração pela prisão do pecado. E quem vai a essa festa está evidenciando que participa dessa prisão. Que o mundo chama isso de liberdade, mas a verdadeira liberdade está aqui, está na palavra de Deus, está em entendermos a importância de cultuarmos com as nossas crianças, todos nós juntos. Essa é a verdadeira liberdade no santo lugar diante de Deus, entendendo o que é prisão de fato e o que é liberdade. De que adianta vivermos se não temos liberdade, irmãos? Então, diante disso, eu tenho duas rápidas aplicações para fazer, e aí nós concluímos. Primeiro, por isso que o culto, irmãos, ele não começa imediatamente com a pregação da palavra. Nós sabemos que é um momento que é o ápice do culto, e deve ocupar o maior tempo no culto, mas antes da pregação da palavra, precisamos adorar ao Senhor, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, precisamos nos humilhar, antes de nós ouvirmos a ordem de Deus, que é na sua pregação, precisamos reconhecer a glória de Deus. Ele vai ouvir a ordem de Deus, no capítulo 6, mas antes ele precisa adorar o Senhor. E como é que a gente tira a sandália dos pés, irmãos, na prática? No início do culto. Quando nós ouvimos assim, geralmente a gente ouve, o Senhor está no nosso meio. O ambiente do culto é um ambiente santo. E quando a gente adora no começo, nós estamos tirando a sandália dos nossos pés. No momento da pregação da palavra também, no momento da Santa Ceia, no momento do batismo, quando reconhecemos o Senhor em nosso meio, quando nos arrependemos e nos esvaziamos dos nossos pecados na contrição, por isso que a gente ora e confessa os nossos pecados antes da Santa Ceia também. Estamos tirando as sandálias dos nossos pés e reconhecendo a santidade de Deus. A instrução só acontece quando Josué reconhece que está diante do Senhor Jesus. Irmãos, isso nos mostra a reverência que nós precisamos ter diante da revelação de Deus. Procure encontrá-lo naquilo que ele se deu a conhecer, na palavra, no culto, na adoração. E quando você estiver diante dele, não procure apenas saber o que ele quer dizer. Antes, reconheça a sua glória. Antes, o adore. Não venha para o culto, não leia a palavra de Deus numa devocional apenas para receber. Às vezes a gente só vem receber. Não, no culto a gente vem dar a nossa adoração. Nós iremos receber, porque receber é inevitável. Receber é a consequência, mas busque dar a sua adoração, seu quebrantamento, o louvor, isso é fundamental. Tire primeiro a sandália dos pés. E por último, irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor, não somente quando somos livrados de um acidente grave, né? Às vezes, a intensidade na nossa gratidão, ela é muito maior quando a gente sofre um livramento. Olha, o carro ia bater, mas não bate. Aí naquele dia a gente ora, Senhor, muito obrigado porque o carro não bateu. Eu vi a hora o carro virar e não aconteceu nada. Muito obrigado, a gente agradece com aquela intensidade. Ou o carro bate, mas não acontece nada com você, nem com a sua família.
Aí você vai lá e agradece com aquela intensidade. Ou você foi livrado de um assalto, ou aconteceu uma tragédia naquele lugar, você ia para aquele lugar e aconteceu um contratempo que você não foi. E aí você foi talvez livrado de uma doença incurável. Deus livrou você de um terremoto. Tudo isso são grandes motivos de gratidão, irmãos. Mas não com a maior intensidade de quando simplesmente Deus tirou você de casa e levou para o trabalho, e tirou do trabalho e levou para casa de volta. Você também deve agradecer com a mesma intensidade. Agradeça a Deus, porque simplesmente você chegou e nada aconteceu. Senhor, eu cheguei, eu vim de moto, eu vim de carro, o trânsito estava intenso, nada aconteceu. Senhor, muito obrigado porque a minha esposa e os meus filhos estão todos dormindo em casa. Vamos todos amanhecer em casa. Senhor, muito obrigado. Temos que agradecer com a mesma intensidade. Às vezes, Deus nos dá aquele presente com aquele embrulho chamativo, um livramento, uma cura, uma ideia que você teve que vai ajudar muito no seu trabalho. Obrigado por essa ideia. Uma oportunidade de emprego, mas na maioria das vezes, e aí é a maioria mesmo, as coisas que Deus nos dá, os presentes que Deus nos dá, não tem esse grande embrulho, não é miraculoso, mas é provisão e é cuidado do mesmo jeito, vindo de um mesmo Deus amoroso e que cuida de nós. Porque o mesmo Deus que faz descer o maná do céu é o Deus que faz brotar a comida da terra que vai para a sua e para a minha casa. O mesmo Deus que faz descer o maná do céu é o Deus que faz brotar a comida da terra. Agradeça com a mesma intensidade, porque a fonte do livramento ordinário é tão poderosa e magnífica e digna de adoração e louvor quanto a fonte do livramento extraordinário. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor.